Dia 7 na área e nós vamos completar a nossa primeira semana. Uhul! Você ficou feliz por ter feito esses dias todos de Advento de Páscoa? Eu fiquei muito feliz em ver várias fotos, vários vídeos, várias fofuras, fazendo tudo para a glória do Senhor, conhecendo mais sobre Deus, conhecendo mais sobre a sua palavra. Deus seja louvado por esse tempo que a gente está tendo aqui. É muito importante você se juntar com sua família para ler a Bíblia. É muito precioso esse tempo. Pai, mãe, não desperdice esse momento. E não só na Páscoa, na vida, na infância do seu filho. Aproveita para semear nesse coração que está fértil. Amém? Vamos embora para o nosso dia 7. E a nossa leitura hoje está lá em João 13, versículos 1 até 17. Lembra, são 4 os livros que nós estamos lendo durante o Advento. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Simbora para a leitura? Versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, ou seja, sabendo Jesus que ia chegar o tempo da crucificação, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Oxente, o que é que Jesus ia fazer com a toalha ao redor da cintura nesse jantar? Olha! Versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Olha, Jesus colocou essa toalha justamente para lavar os pés e depois enxugar o pé de cada discípulo. Chegou-se a Simão Pedro, que lhes disse: Chegou-se a Simão Pedro, ou seja, ele chegou perto de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu então Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Nunca lavarás os meus pés. Jesus então respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Pedro primeiro olhou e falou tipo assim: Gente, como que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai lavar os meus pés? Não, não precisa, Jesus. Não tenho vergonha, Jesus. O Senhor é demais para fazer isso. Aí Jesus foi lá e respondeu Pedro: se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Ou seja, a gente não vai se tornar de fato um. Você não vai entender o que é o meu ministério aqui na terra. Aí quando Pedro soube disso, oxe, pois não é só o pé, não, lave a cabeça, lave a mão, lave tudo, Senhor. Pedro, ele era assim, muito intenso, um discípulo intenso. Continuando, versículo 10. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Quem era que traiu Jesus? Que a gente viu no dia 5? Judas, Judas que traiu Jesus. Ele sabia que Judas era um daqueles que não tinha parte com ele, que não assim, não tinha entendido de fato o ministério de Jesus. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Versículo 12. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz?
Vocês me chamam mestre, senhor, e com toda razão, eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor, mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Gente, peraí, vamos entender o que aconteceu aqui. Naquela época, as pessoas andavam muito a pé. Muito, 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 muito. Assim, alguns até tinham um jumentinho para andar, mas as estradas, elas não tinham esse asfalto. Ou seja, todas as pessoas que viviam viajando, andando, caminhando, tinham um pé sujo. Sujo de poeira, sujo de... A sujeira que entrava embaixo da unha. Sabe aquele grudinho quando a gente vai para a praia que fica podre, sujo? Pronto. Os pés dos discípulos eram pés sujos, que andavam bastante. Mas Jesus toma essa atitude, não só lavar por lavar os pés, mas ele toma essa atitude para ensinar. Oxe, Diamante, ensinar o quê? Jesus estava ensinando que se ele, que era o mestre, que era o Senhor, e de fato Jesus era o Senhor, porque ele é 100% Deus, 100% homem, mas se ele que era esse mestre, esse Senhor, ele se abaixou e foi lá, ó, limpar os pés dos discípulos. Quanto mais os discípulos não poderiam se negar de dizer assim: oxe, lavar teu pé? Eu mesmo que não vou. Pé sujo, com chulé, fedorento, cheio de grude. Eu que não quero lavar. Os discípulos podiam fazer isso? Não. E Jesus fez isso exatamente para ensinar sobre humildade, sobre ser servo. Existem várias maneiras que eu e você a gente pode ser servo na nossa casa, na nossa escola, em várias situações da nossa vida, mas às vezes a gente diz: eu que não vou fazer isso. Eu que não vou arrumar esses brinquedos. Foi minha irmã que bagunçou. Veja o que Jesus fez. Ele se abaixa, ele lava os pés dos discípulos, mas às vezes eu e você, a gente está dizendo: não, eu que não vou servir o outro, eu que não vou fazer isso. Foi ele que bagunçou, foi ele que fez, eu que não vou fazer. Jesus foi assim. Isso que ele ensinou foi justamente para a gente aprender a não ser desse jeito. Continuando, versículo 16. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, vocês sabem estas coisas. Felizes serão se as praticarem. Jesus está dizendo assim, ó, vocês agora sabem que vocês têm que ser servos. Então, se vocês fizerem isso, vocês serão felizes. Felizes são aqueles que, ao invés de quererem ser servidos, aquelas pessoas que ficam sentadas na mesa assim, só esperando a mãe botar o prato, só esperando a mãe cortar a comida e botar na mesa, esperando a mãe colocar toda a sua comida lá, o suco, tudo. Só falta a mãe dar na sua boca, né? A comida. Mas você pode ajudar também. Como que você pode ser servo na sua casa? Ajudando a colocar a mesa, ajudando a lavar a louça, ajudando a arrumar sua cama. Tem tanta coisa que você pode fazer. Na igreja, como que você pode ser um servo? Servindo no ministério. Você pode ajudar, por exemplo, na sala infantil, a guardar todas as coisas quando terminar a hora, fazer o clean-up, limpeza de tudo, ajudar lá a professora. Na sua escola, como que você pode ser um servo? Você pode ser gentil, dando a sua vez na fila. Você pode dividir o seu lanche com algum amigo. Você pode ser um servo falando de Jesus para as pessoas. Ah, gente, tem tantas maneiras da gente ser servo, né? Se a gente for pensar direitinho, nós podemos ser como Jesus. Amém, por isso. Agora, o seu card diário tem a atividade de... Você precisa desenhar como é que estavam os pés dos discípulos quando Jesus começou a limpar. Será que estavam limpos? Você pode desenhar assim umas unhas assim nesse pé e colocar um monte de sujeira, um monte de poeira e aí você vai desenhar como que estavam os pés desses discípulos. Mas depois disso, depois de serem lavados por Jesus, esses pezinhos ficaram limpos, né? Ó, uma coisa que a gente esqueceu de fazer ontem.
Você colocou o check do lado do dia que você já fez? Eu lembro que ontem a gente não colocou isso no dia 6, não foi? Mas já coloca aí, faz assim um check no dia 6 e um check hoje no dia 7. Beleza? Beijo e até amanhã. Tchau!